Hoje vamos falar de um assunto sério e que merece o seu foco, pois ele é muito importante. 50% dos acidentes que acontecem no domicílio são ligados à queda. Isso, queda. E aí o que acontece? Nós da enfermagem temos papel importante para que isso não aconteça. A segurança do paciente tem que ser o foco primordial. Afinal de contas, é a base da nossa assistência. Se nós temos um paciente seguro, tudo acontece de forma fluida. Existem alguns passos e alguns pontos que nós precisamos prestar atenção para que o nosso paciente esteja seguro. Quando falamos de segurança do paciente, não estamos falando apenas de uma internação hospitalar, mas estamos falando de uma internação domiciliar também. É necessário todas as vezes que verifiquemos se as grades da maca que o paciente está deitado, da cama que o paciente está deitado, ela está fixa, está apertada e não corre o risco delas caírem e o paciente cair também. Sabemos que muitos pacientes apresentam agitação durante a internação domiciliar e por isso essas grades elas precisam estar realmente fixas para que acidentes não aconteçam. Além disso, sempre precisamos realizar a mudança de decúbito do nosso paciente. Já vimos isso outras vezes e a mudança do decúbito também faz parte da segurança do paciente. Precisamos verificar também sempre qual a posição que aquele paciente precisa estar. Pacientes que têm facilidade de broncoaspiração precisam estar com a cabeceira elevada. Isso não pode ser esquecido. Quando vamos realizar a mudança de decúbito, o paciente precisa estar em uma posição com a maca. Quando o paciente vai fazer a alimentação, quando o paciente vai beber água, se o paciente utiliza sonda nasointeral, se o paciente faz alimentação oral, todas as vezes a cama precisa ser adaptada para o procedimento que vai ser realizado com o paciente. Por isso, nunca se esqueça, alimentar o nosso paciente com a maca em linha reta é um risco grande de broncoaspiração e esse é o nosso papel evitar. Outra coisa importante, vamos falar daquele assunto que é mais do que batido, mas precisa ser muito mais batido ainda, lavagem das mãos. Precisamos lavar as mãos antes de tocar no paciente, precisamos lavar as mãos depois de tocar no paciente, precisamos lavar as mãos antes de realizar qualquer tipo de procedimento e depois de realizar qualquer tipo de procedimento. E principalmente, todas as vezes que tivermos contato com qualquer fluido corporal do paciente, precisamos higienizar as nossas mãos também. Isso é uma segurança para o paciente, mas também é uma segurança para o profissional que executa o serviço. É importante lembrar que todos os procedimentos e medicamentos administrados precisam ser registrados. Isso também faz parte da segurança do paciente, porque o colega que assumir o plantão posterior tem condições de verificar todas as intercorrências acontecidas e, além disso, tudo que foi realizado com o paciente no domicílio. A segurança do paciente é um assunto sério e precisa ser levado com a mesma seriedade. Um dos pontos importantes é todas as vezes que formos administrar soro e formos administrar medicação, precisamos verificar se realmente aquele material que vai ser administrado está o correto. Muitas vezes pegamos uma bolsa de soro fisiológico e acabamos por administrar errado, porque naquele momento era um soro glicosado. Existem cores diferentes, embalagens diferentes, e se o profissional não estiver muito atento, pode se atrapalhar. Ponto importante, o nosso paciente ele faz uso de acesso periférico. Como é que está o acesso? A pele está com edema, hiperemiada, aquele acesso ele está normal, ele está não está apresentando nenhum problema? Isso é seu papel. Continuar administrando uma medicação via acesso periférico, com acesso sem capacidade para isso, é um risco grande para aquele paciente. Um risco de flebite, um risco de infecção. Todas as vezes que formos realizar a punção na pele daquele paciente, precisamos verificar se o acesso está fluido, se não ficou obstruído. Precisamos verificar também a higienização das mãos, a utilização correta dos EPIs. Ponto importante, uso do EPI.
A segurança do paciente, quando falamos de segurança do paciente, falamos da segurança de toda a estrutura de atendimento do paciente. Por isso, o equipamento de proteção individual ele deve ser utilizado sempre. Quando o seu paciente fizer uso de PICC ou de acesso venoso central, precisamos ter cuidado também com toda a região em volta daquele acesso. Qualquer anormalidade precisa ser comunicada. E por falar em comunicação, qualquer alteração com o seu paciente no domicílio precisa ser comunicado. Jamais podemos achar que é uma coisa corriqueira, uma coisa normal, pois aquele ponto pode ser o início de um agravamento e se não tiver um atendimento no tempo certinho, nós podemos perder o nosso paciente ou evoluir com a gravidade muito grande. Esses são alguns pontos e algumas dicas que eu queria trazer para você. Se você quer ver mais alguma coisa, quer ver mais material, eu convido você a ir lá no nosso AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizado. Eu tenho certeza que você vai longe, vai ter muita coisa que você possa estudar e crescer cada vez mais na sua profissão. Beijo, tchau, tchau.